estamos prontos agora para atacar equações diferenciais muito mais interessantes, que são aquelas não lineares. O que a gente fez nessa disciplina até agora é, quando eu tenho um sistema linear, eu faço uso de teoremas e propriedades descritos pela álgebra linear. Tem um conjunto de ferramentas bem desenvolvido para a solução desses problemas e consigo, inclusive, provar alguns teoremas de validade ou de possibilidade de solução dos sistemas lineares. Quando os sistemas são não lineares, normalmente o que a gente faz é, a gente começa com um valor tentativo, a partir dele a gente resolve o problema como se fosse um sistema linear, por alguma transformação. Esse sistema me dá uma resposta que eu espero que seja mais próxima da resposta verdadeira do que aquele valor inicial. São os métodos iterativos de solução. Então a gente vai fazer isso também em equações diferenciais, que é o que a gente vai ver nesse vídeo. Então vamos começar a estudar os problemas não lineares. Agora eu não posso escrever meu y2 como sendo um p de y mais alguma coisa de y' mais um rt, porque tanto y quanto y' podem ter potências diferentes, não precisa nem ser potência, pode ser o seno, o logaritmo ou qualquer coisa. Tá? Mas aí você pode usar ainda assim um método de diferenças finitas, não muda muita coisa. Então em diferenças finitas a derivada segunda tem essa expressão centralizada, que a gente já viu mais de uma vez nessa disciplina, e a função então é a função do x, do y e da derivada do y, que também aqui está na forma centralizada, como eu botei aqui. Eu vou usar essa expressão só para ser mais compacta, y' ao invés dessa daqui da derivada. Os dados do meu problema incluem o intervalo de A até B, qual é a precisão que eu quero, né, com dado número n para construir esse H, e as condições de contorno. No início a minha função y tem um valor alfa e no final tem um valor beta. Tá? Eu posso fazer em problemas lineares uma aproximação, já ter uma aproximação para o meu primeiro valor tentativo. Ao invés de chutar tudo zero, também não é errado, você só espera que a solução seja próxima daquele valor tentativo, isso a gente já viu várias vezes nessa disciplina. Mas você pode fazer o seguinte, já que ele varia de A até B e varia de alfa até beta, você propõe que essa variação seja linear. Tá? Isso é apenas o chute inicial do meu vetor tentativo. Tá? Vamos imaginar que a solução seja linear. Tá? Isso seria melhor do que uma solução constante, na maioria dos casos. Tá? Então, meu y0, que é o valor de y, meu vetor y, que eu estou buscando a solução da minha equação no tempo zero, na primeira iteração, vai ser esse y0. Essa é a expressão linear em função do h e do i, porque esse cara aqui é o que está na posição, na iésima posição. Se eu pegar agora e substituir essa expressão, né, essa expressão aqui, o x1 por x1, x2, esse aqui seria o x2, x1, x0 e assim por diante, eu vou ter de novo um conjunto de n equações a serem resolvidas. Tá? A primeira, que depende do alfa, a última, que depende do beta, e todas aquelas intermediárias. Isso não fica diferente do que a gente viu do problemas lineares. Na verdade, a diferença é que ao invés de PQ e R, como eu tinha feito anteriormente, agora eu tenho F, onde esse F é essa função aqui. Esse é um sistema não linear, e de novo, do ponto de vista do que a gente está aprendendo de novo, acaba por aqui, porque a gente já viu soluções ou métodos para soluções de equações de sistemas não lineares. Né? Métodos do ponto fixo, métodos de Newton, métodos de Broyden. Você pode usar qualquer um para tentar resolver essa equação. Claro que alguns deles dependem, têm suas fraquezas e suas facilidades também. Por exemplo, o ponto fixo é muito fácil de ser implementado e programado. O método de Newton tem um compromisso entre ser fácil de ser implementado e também ter uma solução, uma robustez da solução que é melhor do que o do ponto fixo. Tá? Nós vamos optar por ele, tá? Mas poderíamos ter usado o método de Broyden também, que a gente viu. Então, para fazer o método de Newton, eu não tenho dúvida que ninguém aqui esqueceu como é que ele funciona.
Você começa com o valor inicial e depende do jacobiano, que é aquela generalização para a derivada da função, para a gente tentar ver para onde a função varia. Esse jacobiano corresponde à derivada daquela minha função que eu tenho que resolver para obter a minha equação, em relação a y', então vai ser esse f em relação a y', e a derivada em relação a y. Isso é uma matriz, né? Então o jacobiano é uma matriz em que eu tenho que pegar as derivadas de todas as quantidades. Então o que eu preciso aqui no método de Newton, lembra? A dificuldade do método de Newton é que, além da equação que você tem que resolver, você tem que poder derivar essa equação. E nem sempre isso é possível. Se for possível derivar, então aqui está fácil, já montei a minha matriz jacobiana. Como ela é tridiagonal, de novo eu vou usar aquela decomposição de Crouch que eu mostrei no vídeo anterior. Antes de mostrar a implementação em código, a gente precisa de uma equação diferencial para ser resolvida. Pelos mesmos argumentos do vídeo passado, vamos pegar uma equação diferencial que esteja relacionada com algum problema simples, que a gente saiba a solução ou que possa intuir a partir do resultado se aquilo corresponde à realidade ou não. Se o nosso método está próximo de alguma resposta que pode estar correta. O problema do pêndulo simples, vocês já viram todos em mecânica. A equação diferencial, ou seja, a aceleração do pêndulo, é aquela que é a componente, né? Aqui você tem o peso, então uma componente se anula com a normal e sobra outra aqui, tá? Que é essa componente menos g sobre L, seno de θt. Essa é a variação do ângulo θ, derivada segunda, aceleração. A gente costuma fazer a aproximação linear em que o seno de θ vira θ. A gente viu que para 20 e poucos graus ou menores, essa aproximação é bastante boa. E aqui tem uma equação linear. A equação verdadeira, e que não tem solução analítica fechada, é essa da derivada segunda em função do seno de θ. A gente tem as condições iniciais, de novo, um dado ângulo a partir do qual você solta o pêndulo, e nesse problema, ao invés de dar a velocidade, que seriam as condições de Neumann de contorno, a que a gente viu foi a de Dirichlet até agora, que são o valor inicial e o valor final. Então aqui eu transformo também no problema desse. Então isso significa o seguinte: eu quero soltar o meu pêndulo e quero que num dado tempo t, depois de 5 segundos, por exemplo, ele esteja numa posição B para acertar a cabeça de quem esteja passando debaixo do pêndulo, por exemplo. Isso é só para dar uma motivação. Então eu vou fazer g sobre L igual a 1, em unidade, só para simplificar a minha equação. A minha equação então fica mais adequada para eu implementar nos métodos que eu venho discutindo até agora. y2 é igual a menos seno y, f é igual a menos seno y, que é meu y2. A derivada de f em relação a y é menos cosseno, e a derivada em relação a y' é zero, porque essa equação não tem termos em y'. Então é fácil montar isso daqui, vocês vão ver. Então o jacobiano geral, que é dessa forma, para o problema do pêndulo é muito simples, é quase tão simples quanto aquele que a gente fez para o calor. Menos 1 na diagonal superior, na diagonal inferior, e 2 menos H2 cosseno, que é a derivada, né, em relação a y, nas linhas, na diagonal principal, para i igual a j. Então o jacobiano é fácil de ser resolvido e eu posso usar a nossa decomposição de Crouch. Agora sim, vamos lá para o nosso código. Esse é o programa que eu escrevi. Então eu defino a função f, que é a equação a ser resolvida. y2 é igual a menos seno de y. O f' é menos cosseno de y. E a derivada, o f' que eu chamei aqui, é a derivada de f em relação a y. A derivada de f em relação a y', que eu chamei de f', vai ser zero. Tá? Basta conferir as equações que a gente fez. Ler as constantes, né, exatamente como eu fiz no programa anterior. E vou chamar, então, minha diferença finita não linear, agora a minha rotina, que retorna um x com todos os valores, na verdade todos os meus valores de y,
que eu quero que vai ser a solução do problema do pêndulo. Vamos ver a nossa função como fica? Então, de novo, crio todas as matrizes. Aqui está a condição inicial. Estou fazendo o y ser linear entre alfa e beta. Né? O 0 é igual a alfa e o n mais 1 igual a beta. Agora que vem a parte interessante. O que eu faço agora é uma iteração. Então, eu tenho um valor tentativo y0. Tá? Monto aquela minha matriz de coeficientes das equações, o d, u e r. Tá? Em função da derivada em relação a y e da derivada em relação a y', que aqui no caso vai ser 0. Mas aqui está no caso geral. E faço o meu r. Faço, então, os termos do meio para d, u, r. Faço o final. Faço o algoritmo de Kreutz. E agora vem a diferença. Eu guardo aqui norma, igual a 0. Tá? E aí, como o meu y, que é a resposta do meu problema, sempre é igual a ele mais um VI, esse VI é o quanto variou de uma iteração para outra, tá? Que é o quanto o y vai mudar. Então, eu calculo a norma desse VI. E aqui eu usei, como a gente tem usado, a norma infinita. Eu tento ver qual é o componente de VI que tem o maior módulo. Quando essa norma, enquanto a norma é maior do que 10 a menos 8, tá? Eu vou e repito o processo até que o y varie muito pouco, menor do que 10 a menos 8. Que a maior variação seja menor do que 10 a menos 8. Tá? Isso deve dar uma boa precisão. Então você vê que o que apareceu de diferente em relação ao problema anterior, problema linear, é que aparece um do while agora, porque o meu método é iterativo. Eu começo com o valor e repito várias vezes até achar a solução mais adequada. Eu quero ver de 0 a 100 com 1000 pontos. O meu sistema agora é de 1000 por 1000, em que eu devo entrar os valores, deixa eu lembrar aqui no programa principal, A, B de 0 a 100, 1000, alfa e beta. Então ele vai começar, por exemplo, com 0.1, a condição inicial, e eu quero que depois de 100 passos, esse cara esteja na posição 0, por exemplo. Tá? Então a gente roda isso daí e salva num arquivo saída.dat. Ploto no Gnome. E aí está a solução do meu problema. Isso aqui é um pêndulo, então ele saiu de 0,1, oscilou várias vezes, até que chegou no ponto 100 em 0, exatamente como eu queria. Você nota que tem várias oscilações. Se esse problema fosse linear, eu teria infinitas soluções. Eu poderia sair daqui, ter uma oscilação e vir para cá, ou ter duas e vir para cá, ter três e assim por diante. No caso, essas seriam todas as soluções que diferem, por exemplo, de π. Já o nosso caso, sendo não linear, isso já não acontece. Então, a primeira solução já é essa daqui. Existem mais de uma solução, mas não tantas quantas são para o caso linear. Por isso que aparece um número grande de frequências aqui e não caiu essa solução, por exemplo, de 0 a 1 que poderia ter sido feita aqui. Isso pode não acontecer no caso não linear. Eu posso tornar agora que eu vi que meu sistema dá uma solução que bate com a minha intuição, né? Eu posso tornar o problema um pouco mais complicado. Você imagina agora sim vamos botar uma equação não linear que envolve o t', né? Ou o y'. A minha derivada segunda, ou aceleração, vai ser o seno θ, esse é o termo oscilatório, que é dado pelo peso, fazendo o pêndulo oscilar, mas vai ter um termo agora menos gama θ', ou seja, um termo que é contrário à velocidade do pêndulo. Tudo que é contrário à velocidade, a gente imagina isso é uma força de resistência. Então eu vou fazer um pêndulo que agora está sujeito, por exemplo, à resistência do ar.
A resistência do ar depende do formato do pêndulo. Eu não sei que formato é esse, então eu vou entrar aqui uma constante gama, que em princípio eu posso variar. Tá? Então, para isso também eu vou mudar o meu programa, como eu fiz nos casos anteriores. O jacobiano desse problema, então, agora é fácil, né? Quase tão fácil quanto o outro, só que ao invés de menos 1, aparece menos 1, menos gama, menos 1, menos gama. Derivada em relação a y ainda é a mesma, é H2 cosseno de y. Esse é o termo viscoso. O que você espera que aconteça? Agora tem um amortecimento do pêndulo. Então eu espero que ele oscile e pare. Vamos ver isso no programa? Eu devo agora introduzir o parâmetro gama. Então vamos fazer como a gente tem feito. A gente diz que gama vai ser lido da linha de comando. Na minha função, então, aparece o gama. Observa que aqui no primeiro aparece o FL, FLL e o F. Essas funções agora devem depender de gama. Tendo feito as alterações, então, na montagem da matriz, se observa que o algoritmo de Crouch não é alterado em nada, porque agora a matriz já ficou pronta. A matriz ficou pronta, a gente faz todos os cálculos e faz essa normalização até encontrar o resultado. Então, reescrevi as minhas funções, agora elas dependem de gama. Você nota que eu não precisaria ter colocado gama aqui, mas vai ficar mais fácil quando eu corrigir na minha rotina de diferenças finitas, acrescentar o gama. Fica mais fácil para não confundir. Tendo feito, então, todas as alterações na função diferenças finitas, vamos compilar. Tendo feito todas as alterações em diferenças finitas, vamos ver como fica o nosso programa. Então eu vou fazer o caso anterior, só que agora eu acrescento um gama de amortecimento igual a 0,2, por exemplo. Está aí a saída do nosso programa, exatamente como a gente esperava. Nós temos um pêndulo oscilando que amortece e para em zero, como era de se esperar, que é a posição de equilíbrio do pêndulo. A gente pode variar aquele gama. Está funcionando, eu diminuo um pouco mais, pego 10 vezes menor, rodo, chamo o gnuplot, está aí o resultado. Há um amortecimento, mas com um valor menor, ele deixa para amortecer bem depois. Então os resultados são bastante interessantes e batem com a nossa intuição, que podia estar errada. Mas aí seria um problema de segunda ordem. Com isso, então, eu mostrei para vocês como que a gente ataca problemas de equações diferenciais lineares e não lineares. Os métodos são bastante semelhantes. Eu preciso só, no caso de não linear, acrescentar um loop para ir tentando melhorar o valor tentativo que eu coloco. Na próxima série de vídeos, nós vamos ver as equações diferenciais parciais. E as equações diferenciais parciais não são nada mais, nada menos do que versões dessas equações que a gente está trabalhando, só que acrescentando uma dimensão a mais. Ou uma dimensão ou mais dimensões espaciais, y e z, ou mesmo o tempo, para a gente poder acompanhar como o sistema varia dinamicamente no tempo. Tá ok? Então, tá ficando bom, pena que está chegando ao final. A nossa próxima série vai ser a última de disciplina. Então, vocês não vão desistir agora e eu vejo vocês lá. Até lá.